Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael, esse aqui é o meu diário, sejam bem-vindos. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito das minhas leituras desse mês de fevereiro que se passou e agora do início do mês de março. E, bom, começando pelo livro que eu terminei de ler Espumas Flutuantes, do Castro Alves. Castro Alves, que é um dos grandes autores da literatura brasileira, morreu muito jovem, mas deixou uma obra que é reconhecida até hoje. Ele tem inclusive uma cadeira na Academia Brasileira de Letras que possui o nome dele. E esse livro, Espumas Flutuantes, é um dos principais livros dele, foi o único que ele publicou em vida. E ele tem alguns poemas até conhecidos, né? Tem o poema O Livro e a América, que eu não vou ler inteiro aqui, mas tem um trechinho dele que é conhecido, às vezes você encontra em biblioteca, né? Que é aquele que diz assim: ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, esse poema foi um poema que ele escreveu para um grêmio literário, um clube literário que tinha na época, e que ele, acredito que ele participava, né? E, bom, tem vários poemas bonitos, né? Tem aquele poema Jesuítas, tem um poema que também fala sobre a guerra do Paraguai, que ele foi contemporâneo da guerra do Paraguai. O poema se chama Quem dá aos pobres empresta a Deus. E é um poema bonito, tem, enfim... O Castro Alves ele tem um estilo que eu gosto, não é o meu estilo favorito, não é o meu poeta favorito, mas é um poeta que escreveu coisas que eu gosto, né? Ele tem poemas bonitos, né? Pretendo ler mais livros dele também. Eu não li o poema dele Navio Negreiro ainda, uma gafe literária, não ter lido ainda esse poema, mas de qualquer modo eu pretendo lê-lo em breve. O Navio Negreiro não está no livro Espumas Flutuantes. E é até curioso que o Castro Alves ele era contrário à escravidão, ele era um abolicionista, mas esse tema não está no livro Espumas Flutuantes. Bom, esse foi o livro que eu terminei de ler. Eu consegui terminar apenas um livro esse mês, que se passou, e agora é início do mês. Mesmo porque eu comecei a ler outros livros também, e algumas leituras que eu estava mais empenhado eu dei uma reduzida, parei um pouco. Então eu vou falar aqui dos outros livros, mas eu tenho que terminá-los ainda, né? Comecei a ler também outros livros, enfim. A minha vida literária é bem bagunçada às vezes e as coisas acabam se misturando, acaba atrasando uma coisa, né? E outra acaba entrando na frente. É assim mesmo. Bom, eu continuo lendo o livro The Case of G.M. Kenwright. O caso, né? Case é uma palavra que tem um sentido até jurídico. Significaria algo como o caso, a investigação, o processo de Dudley Marvin Kenwright, né? G.M. Kenwright, que foi um ex-pastor adventista. Ele era pastor adventista, saiu da igreja, aí começou a haver ali algumas controvérsias e ele se tornou um grande crítico que escreveu livros contra o adventismo, contra Ellen White, né? E devido a isso ele foi muito criticado, né, de volta pela igreja adventista e muitas coisas começaram a ser ditas a respeito dele, coisas negativas, né? E nesse livro o autor Norman Doute ele busca investigar para ver se essas acusações que se fizeram, né, contra o G.M. Kenwright, se elas realmente procedem, né, se tem alguma coisa de verdadeira nelas. E o livro que eu estou vendo aqui, ele se encaminha para mostrar que muito do que dizem, né, do que disseram e ainda dizem do Kenwright não é verdade, tá? Independentemente do mérito das alegações do Kenwright, se ele estava correto ou se ele estava errado em dizer o que disse, né? Ou seja, em fazer as críticas que ele apresenta, por exemplo, às doutrinas adventistas, ao que se chama de doutrinas distintivas, né? Então, o Kenwright ele escreve um livro, o Seventh-day Adventism Renounced, no qual ele fala uma série de coisas contrárias à doutrina do sábado, do juízo investigativo e por aí vai, né? Ele busca dizer ele busca demonstrar que essas doutrinas estão equivocadas. E também ele fala contra a Ellen White, contra o ministério dela, contra a obra dela, enfim, né? E independentemente do que se diga a respeito desses assuntos, né, a respeito disso, o fato é que, pelo que eu estou vendo, o Norman Doute ele consegue mostrar bem como que o que os críticos do Kenwright dizem a respeito da pessoa dele, porque os ataques à pessoa do Kenwright são ataques pessoais, tá? Não são apenas debates teológicos, tá? Tem muito ataque pessoal que é feito ao Kenwright até hoje, né? Ele já falecido aí há 106 anos, praticamente. Até hoje você vê muitas pessoas falando mal dele. E o Norman Doute está mostrando que muitas dessas alegações simplesmente não batem, né? Enfim, de qualquer modo eu vou dar uma
vou explicar melhor, vou falar mais a respeito desse livro quando eu tiver terminado de ler ele. Espero que esse mês eu consiga terminar de ler. Tá meio travada a leitura, mas vai dar certo. Outro livro foi Memórias de um Caçador, do Ivan Turgenev. É um livro de contos, né? Uma reunião de contos, então não tem aquela necessidade de você ler de cabo a rabo para você entender o livro. O livro, você tem as unidades, né? Os contos, né? Que estão interligados até certo ponto, mas não existe uma dependência ali tão grande no texto. Então eu parei um pouco de ler, pretendo voltar a ler, pretendo terminar agora também. O Ivan Turgenev é um autor que eu gosto bastante. Nesses contos de Memórias de um Caçador, você tem um personagem principal, que é o narrador, que não é dito o nome dele, pelo que eu me lembro, ou só fala lá no final. E ele é um nobre da Rússia que gosta de caçar, por isso caçador, né? Memórias de um Caçador. Só que as memórias de caça dele não são memórias, eu matei um cervo, eu matei uma ave, né? Eu fiz tal coisa, deixei escapar. Isso, na verdade, a caça ocupa o menor espaço no livro, na verdade, dos temas abordados, né? Ela sempre está presente ali de fundo, mas o livro fala muito a respeito das pessoas, a respeito dos camponeses, a respeito dos nobres da Rússia, que viviam ali e que interagiam com o autor, né? Então é um livro muito interessante, que retrata muito da sociedade russa, e que era uma sociedade fundamentalmente agrária no século XIX, né? A altura do livro, quando ele foi escrito. O livro foi escrito antes da abolição da servidão na Rússia. A Rússia tinha um regime feudal até o ano de 1861, e esse livro, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a servidão foi abolida, né? No que consta na história. E é um livro muito bonito também, que tem coisas tristes, tem coisas interessantes. É um livro muito legal, não é um livro tão curto, 488 páginas, né? Na tradução que eu peguei. Mas é um livro muito agradável, eu só tenho que terminar ele mesmo. Eu dei uma pausa aí, mas enfim. Continuando, Uma História Cultural da Rússia, do Orlando Figes, ou Orlando Figes. Já vi pessoas falando, pronunciando o nome dele das duas formas. É um livro interessantíssimo, tá? Para quem gosta de história da Rússia, para quem gosta de cultura russa, melhor dizendo, né? Para quem gosta aí de música russa, né? Tchaikovsky, Rachmaninoff, sei lá, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, eu acho que é assim que fala o nome dele. E por aí vai. Para quem gosta de compositores russos, para quem gosta de Dostoiévski, de Tolstói, de Chekhov, de Gogol, de Pushkin e por aí vai, para quem gosta de autores russos também, é um livro maravilhoso, porque ele explica a cultura russa ao longo da história, né? A cultura russa é uma cultura muito curiosa, porque a Rússia era um país muito isolado, muito fora de cena, até por volta do século XIX, tá? Século XVIII a coisa começa a mudar, a Rússia ela começa a se integrar à cultura europeia, a partir ali do reinado de Pedro o Grande. Isso é tratado, isso tá desde o início do livro, História Cultural da Rússia. Mas ela só vai ter o apogeu da cultura, né, da produção artística e tudo mais ali no século XIX e século XX, né? Século XX vai ter ali a União Soviética, e isso certamente vai ser um problema para a cultura russa, porque você vai ter ali uma pancada de intelectuais, de pessoas que têm que fugir do país, tem uma censura desgraçada no país, né? Aquela coisa assim horrível, mas nem por isso todas as vozes foram caladas, né? Tem coisas boas, com certeza, que foram produzidas no século XX. Mas o século XIX é aquele século de ouro da literatura russa, né? Então, se você pega todos os grandes autores russos, esses que eu mencionei, e outros tantos, eles estão no século XIX, né? E o livro, então, é interessantíssimo, tá? O livro é muito legal, estou gostando muito dele. Mas é um livro grande, é um livro, assim, que tem muita informação, né? Então, eu não terminei de ler ele ainda. Avancei bastante na leitura. Já devo estar na página aí quase que 200, mais ou menos. Mas ainda tem mais um bom chão pela frente. Sonetos de Shakespeare, eu pisei na bola, não fui atrás dos sonetos, dei uma pausa mesmo, não devia ter continuado lendo, mas é que ler os sonetos de Shakespeare para mim não é tão fácil, né? Eu tenho que traduzir, eu tenho que ficar... É um esforço, né? Um esforço bem ativo, né? Intelectualmente falando. Então, mas eu vou fazer isso esse mês. Esse mês eu quero ver se eu chego aí ao soneto 5, 6, né? Pegar uns 3 sonetos aí para poder ler, né? Bem... E aí semana que vem, mês que vem eu venho aqui dar um relatório melhor. Também comecei a ler Cast Out for the Cross of Christ, do Albion Fox Ballinger. Foi também um outro pastor adventista que saiu da igreja adventista. Ele saiu especificamente por causa da doutrina do juiz investigativo. Aliás, também, né? Mas na verdade por causa da doutrina do santuário. Aqui são crenças conectadas na igreja adventista, né? Uma coisa está diretamente ligada à outra. O Ballinger, o que acontece? Ele era ali contemporâneo de Ellen White, dos pioneiros e tudo mais, e ele foi ser missionário na Inglaterra,
E quando ele estava lá, ele acabou, eu não conheço muito bem a história, mas me parece que foi quando ele estava lá que ele chegou à conclusão de que a interpretação dada pela Igreja Adventista a respeito do santuário estava errada. Foi a conclusão que ele chegou. E o que ele disse, né? Assim, eu estou no início do livro ainda, não é um livro grande, mas estou lendo aos poucos, então ainda estou no início, mas do que eu já vi dos argumentos dele, ele basicamente dizia que lá no livro de Hebreus, quando o apóstolo Paulo fala que Jesus passou além do véu, aquele véu ali é o véu que separa o Santo do Santíssimo, né? Num paralelo com o santuário que havia na terra. O santuário terrestre aqui, que foi construído no deserto pelo povo de Israel, por Moisés, ele tinha 3 compartimentos, ele tinha 3 partes, né? A parte externa, e na parte interna você tinha o Santo e o Santíssimo. Então tinha a parte externa, o átrio, e dentro você tinha o Santo e o Santíssimo. E o lugar santíssimo era o lugar mais santo, onde tinha a presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus subiu aos céus e lá ele adentra o santuário, passa o véu, né? E ele diz que esse além do véu, que o apóstolo Paulo fala, é justamente além do véu do Santo para o Santíssimo, né? Ou seja, Jesus entrou no Santíssimo, Jesus entrou na presença de Deus lá quando ele subiu para o céu, né? Logo na sua ascensão, e não em 1844, como se alegava na Igreja Adventista então. Eu já vi pastores adventistas hoje levantando a ideia de que, na verdade, essa interpretação, eles não falam eu não vi eles falando especificamente do Ballinger, mas o que eles dizem é que essa visão de que Jesus passou direto para o Santíssimo não é uma coisa que atrapalha a doutrina do juízo investigativo, né? Porque, na verdade, Jesus teria entrado apenas para inaugurar, depois ele teria saído, enfim. O fato essa argumentação do Ballinger, ela deu um problemão para ele foi excluído da igreja, ele perdeu o ministério dele e tudo mais, e Ellen White se opôs a essa interpretação do Ballinger, pelo que eu pude ver até agora, né? Do que ele colocou no livro, Ellen White, ela se opôs, e enfim, então tem que investigar melhor essa história, mas é um livro que é interessante, né? Cast Out for the Cross of Christ, do Albion Fox Ballinger. O livro em português seria algo como lançado fora pela cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo lançou ele fora, no caso fora da Igreja Adventista. Isso é o título do livro do Albion Fox Ballinger, né? Aqui estou apenas relatando o que ele fala no livro dele. Bom, eu comecei a ler o livro do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. É um livro que eu já tenho na minha estante já faz um tempo, eu comprei ele faz um tempo, mas eu não tinha ainda pegado para ler. E é um livro muito interessante, é um livro muito profundo. Cara, é um livro que não é fácil, tá? Não é fácil. De longe não é um livro fácil. É um livro que ele tem uma linha de raciocínio que você não pode perder. Aliás, isso acontece em qualquer livro, né? Qualquer livro você tem que pegar a linha de raciocínio, mas não é uma linha de raciocínio tão simples, né? Basicamente, o professor Olavo, na década de 90, ele assistiu uma palestra de um tal de Peçanha, Mota Peçanha, agora esqueci o nome do cara, mas o sobrenome Mota Peçanha, que era um cara lá que um intelectual lá de São Paulo. E esse Peçanha, que inclusive o Peçanha parece que foi o professor Olavo fala que, se eu não me engano, ele foi o organizador daquela coleção Os Pensadores, que é uma coleção que você acha em toda a biblioteca pública desse país, né? Coleção Os Pensadores, né? É uma coleção que reuniu vários escritos, vários livros de vários filósofos, pensadores aí, desde a antiguidade até a modernidade, né? E essa coleção foi publicada já faz um tempo, e o Peçanha foi o organizador, foi o responsável, em grande medida, dessa coleção. E ele tinha uma série de palestras que estavam ocorrendo ali em São Paulo, e o Peçanha apresentou algumas, né? Ou pelo menos uma dessas palestras, nessa série de palestras que o professor Olavo assistiu. E a palestra do Peçanha era sobre ética, e ética de Epicuro, né? O Peçanha era um intelectual epicurista, né? Assim, como é que eu posso dizer? Ele era epicurista, e ele já é falecido, né? Então eu vou falar no passado porque ele era, né? Ele já faleceu. E o Peçanha, nessa palestra sobre Epicuro, ele fala um monte de coisa que o professor Olavo ficou horrorizado. E quando ele chega em casa, ele não consegue dormir, ele começa a escrever loucamente pra, assim, não assim, pra se convencer de que o Peçanha estava errado, mas meio que pra se livrar daquelas ideias. Não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando você precisa falar de alguma coisa, porque você ouviu uma coisa, você tem que falar pra você meio que se desintoxicar? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele, só que através da escrita. E então ele começou a escrever a respeito, né, do epicurismo, de como o epicurismo era uma filosofia complicada, uma filosofia complicada não do ponto de vista assim de difícil, mas uma filosofia que na verdade era zoada, sabe, que não prestava, toda problemática. E o professor Olavo foi escrevendo a respeito disso,
E isso aí, ele foi aprofundando os argumentos do epicurismo, ele passou para outros assuntos e a coisa, assim, foi num crescendo. E num primeiro momento ele escreveu bastante, mas ele guardou aqueles escritos, depois ele volta a escrever anos depois, e isso gerou o livro O Jardim das Aflições, né? Que é uma obra que parte desse episódio específico para falar de coisas muito maiores e muito mais profundas, né? Assim, não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu preciso ainda digerir muito da obra, ainda já passei da metade do livro, o livro tem 400 e tantas páginas, eu já estou na página 250, 260 praticamente, mas eu tenho que, assim, eu vou ter que pegar e, depois que eu terminar, eu vou ter que pegar um fôlego e assim, revisar o que eu sublinhei, o que eu vi, né, porque é muita informação, é muita coisa, mas é um livro muito interessante, não é um livro fácil, tá? Não é aquele livro que você lê e, né, entendi de cara, assim, né? Claro que vai ter alguém que vai conseguir, né, mas esse alguém não fui eu. Talvez seja um livro que eu tenha que ler 2, 3 vezes para eu realmente pegar e, nossa, agora estou entendendo, né, com clareza. Mas é um livro muito, muito, muito bom mesmo, que está me impressionando. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né, acho que eu não tenho condição de falar a respeito desse livro com muita profundidade, então prefiro nem tentar aqui num vídeo falar, me arriscar aqui, né. Mas enfim, o que acontece? Então é esse, né, o livro Jardim das Aflições. E agora eu também comecei a ler um romance do Machado de Assis, Quincas Borba. Quincas Borba foi um romance que eu comecei a ler um tempo atrás, parei e resolvi começar de novo. E é um romance muito interessante, cara. O Machado é um daqueles autores que eu acho que as pessoas começam a ler quando são muito jovens, né, na escola. Não foi o meu caso, porque eu, assim, realmente não fui... Eu deveria ter lido, né? Deveria ter buscado, mas na época eu não tinha tino literário, não tinha interesse por literatura no ensino médio, né? Foi um interesse que eu fui desenvolver depois. E o Quincas Borba é um livro que conta a história do Rubião, né? O Quincas Borba, o nome Quincas Borba vem daquele que assim, é um personagem que aparece logo no início do livro, ele logo morre, isso não tô nem contando spoiler, tá? Tipo, logo no início do livro. E o livro tem o nome dele, apesar de ele não ser um personagem ali presente, né? Tão presente na obra. Mas ele permeia, né? Porque o que acontece? Explicando melhor. O Rubião é um sujeito, um professor, que é pobre, tipo, vive no interior de Minas Gerais. E aí, ele tem um amigo chamado Quincas Borba. E esse Quincas Borba tem muito dinheiro. O Rubião não sabia que o cara era tão rico, mas o Quincas Borba, amigo dele, tem dinheiro, só que o Quincas Borba tá doente, né, bem doente, assim, perto de morrer, e ainda por cima ele não bate muito bem na cabeça. E o Rubião tá ali, né, cuidando do amigo, ajudando e tudo mais, né, esperando, é claro, ter alguma herança para ele, quem sabe, talvez, né, mas sem grandes pretensões, até porque ele não sabia que o Quincas Borba era tão rico. Aí o Quincas Borba morre. Quando o Quincas Borba morre, ele deixa todos os bens pro Rubião, e o Rubião descobre que está, né, muito rico. E aí o Rubião, ele começa a aproveitar essa riqueza, muda-se para a capital, né, onde o Quincas Borba já tinha ali alguma casa, uma casa boa, na verdade, né, uma mansão. E aí o Rubião começa ali a frequentar a alta sociedade da época, né, ali os meios ali de classe média alta, né, não sei se exatamente alta sociedade, acho que sim, acho que dá para chamar de alta sociedade. Enfim, ele começa ali a frequentar aquele meio ali e tudo mais, e o Rubião, ele se mete em algumas situações, né, e eu ainda tô na metade do livro ali, mas é muito interessante. Eu gosto muito da escrita do Machado, as sacadas que ele tem, sabe? As tiradas que ele tem, a ironia sutil, ou às vezes nem tão sutil, né? Às vezes mais ácida mesmo. E, cara, assim, a história até agora não tá nem tão interessante, a história por si só, mas a forma como o Machado fala, a caracterização que ele dá ali da situação, como eu disse, a ironia, né? O sarcasmo, a capacidade dele de fazer uma análise dos personagens, e através da análise dos personagens ele desvela, né, ele mostra ali certos aspectos do comportamento humano, da alma humana. Isso que eu acho interessantíssimo do Machado, né? Não é nem a história por si só, né? Enfim, depois aí, quando eu terminar de ler o livro, espero que até o final do mês eu leia, né? Na próxima resenha que eu fizer, eu até vou ler uns pedaços do livro que eu achei assim, cara, genial. É capaz que eu grave até um vídeo especificamente, né, a respeito desse e de outros livros também, porque realmente Machado é um autor maravilhoso. E bom, para completar, outro livro que eu tô lendo, esse livro eu tinha começado a ler, parei e agora eu voltei a ler. Não comecei do zero, voltei de onde eu tinha parado, né? É o livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, do Thomas Woods. Esse livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, é um livro muito interessante, né? Porque ele mostra o papel importante que a Igreja teve na formação da sociedade ocidental. E isso, assim,
não apenas no óbvio, né? Por exemplo, o Brasil é um país católico, né? Quem educou o Brasil no primeiro momento foram jesuítas. O Brasil, ele tem igrejas católicas em todas as cidades, né? É um país assim que o catolicismo, apesar de estar em declínio, ele é muito presente culturalmente, né? Todo mundo no Brasil, grande parte das pessoas, mesmo as que não são católicas, elas têm uma origem católica, às vezes num avô, numa avó, né? Ou às vezes no pai, na mãe, às vezes até em si mesmas, né? Aí às vezes o cara, ele ou saiu da igreja e não foi para canto nenhum, ou ele saiu da igreja católica, se tornou protestante, mas você tem esse background católico, né? Só que não é apenas isso, né? O papel dos monges, por exemplo, na civilização ocidental, ele é fundamental. Os monges, eu não sabia disso, eu descobri no livro. Eles foram os responsáveis, por exemplo, pela preservação de várias técnicas industriais, né? E assim, não estou falando indústria necessariamente maquinário, mas também, tá? Assim, que teriam se perdido, tá? Fabricação de vários produtos, técnicas ali de manejo, manejo agrícola e tudo mais. Se não fossem os monges, muita coisa teria se perdido na grande confusão que foi ali a Alta Idade Média, ali, o primeiro momento, quando houve ali o desfacelamento do Império Romano, né? E aquela confusão toda que se seguiu. Então, a Igreja Católica, nesse sentido, ela teve um papel fundamental, né? E os monges, eles são um exemplo bem claro, né, de como que esse papel ele foi muito grande e às vezes ele é subestimado, né? O pessoal acha que a Igreja Católica, não, ela só foi uma força espiritual importante, né, na formação, mas não, ela também atuou intelectualmente, também em práticas agrícolas, industriais e tudo mais ali, através da ação dos monges, por exemplo, né? E tem várias outras coisas que o livro trata. Eu ainda estou no início do livro, tem muita coisa para ler ainda, então não vou falar muita coisa a respeito desse livro, não. Porque, enfim, não vem ao caso aqui, vou deixar para quando eu terminar, né? E, bom, esses foram os livros, e audiobook, eu ainda estou ouvindo o audiobook do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, né? Do Tolkien. Eu já li o livro, né? Agora eu estou ouvindo o audiobook. Eu acho que eu já ouvi esse audiobook antes, uma vez, tenho quase certeza que eu ouvi, não sei se eu ouvi inteiro. Quer dizer, que eu ouvi parte, pelo menos eu ouvi, agora inteiro eu não me lembro. Mas, de qualquer forma, ainda estou ouvindo, né? É muito interessante, eu gosto muito de Tolkien, é um autor que eu tenho assim um carinho, né? E não vou falar muito também porque melhor falar quando eu terminar. Mas é isso aí, pessoal. Tô aqui agora em Alta Floresta, Mato Grosso, não tô em Nova Monte Verde. Tô aqui de passagem, mais tarde vou pegar um ônibus. E é isso aí, um abraço e obrigado por ouvirem, quem acompanhou até o final. Mês que vem tem mais. E quem sabe, né, eu grave aí um vídeo ou outro para falar de algum livro ou outro especificamente. É isso aí.